sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês a respeito dos temas de filosofia, das ideias, dos pensamentos e teorias que foram desenvolvidas pelos filósofos no decorrer da história. Em especial, desde os nossos primeiros encontros, nós estamos trabalhando, estamos estudando um dos principais temas da filosofia, que é a ética, né? Isso mesmo, uma área que, segundo eu disse para vocês em outras aulas, tem uma grande implicação, porque ela causa um grande impacto imediato nas ações, escolhas e decisões dos seres humanos, seja no plano individual, da sua vida particular, ou também da vida coletiva. Por isso a ética vai ter, então, uma pertinência também para outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, a política, a área do direito também, né? Vão se valer aí de discussões éticas para chegarem às suas decisões. Mesmo áreas que estão aparentemente mais distantes, como, por exemplo, as ciências da natureza, podem se envolver discussões éticas bastante difíceis, né, nas suas reflexões, e nós vamos estudar isso um pouco daqui adiante no nosso conteúdo, que é o surgimento de uma das áreas das ciências, né, chamada de bioética, que faz aí a discussão dos valores éticos quando aplicados a pesquisas com a vida, por exemplo. Para trabalhar então um pouco sobre esse conteúdo, nós resgatamos uma tendência que nasce lá no mundo antigo, né, com Sócrates, por exemplo, de dizer, né, de acreditar que a racionalidade ou a razão é o nosso melhor guia nas decisões éticas. Essa ideia de esse racionalismo ético ou esse intelectualismo ético, né, de dizer que as ações moralmente válidas ou aquelas que têm algum valor moral, elas dependem de alguma forma da nossa capacidade de raciocinar, de refletir. Isso atravessa todo o mundo antigo, como eu disse em outras aulas, e chega até o período da modernidade, onde nós temos ali como grande expressão da filosofia moral na modernidade, principalmente no período do século XVIII, um dos grandes filósofos do iluminismo, que é o Immanuel Kant, né, que estabelece o dever, né, e o imperativo categórico como elementos fundamentais da vida ética. A lei moral e o imperativo categórico consistem então em orientar-se apenas por meio de máximas universalizadas, que sejam válidas para todos nós. Falamos também sobre outros movimentos, né, de éticos, né, movimento de reflexão ética, como, por exemplo, o utilitarismo do Sr. Jeremy Bentham, que fala sobre o cálculo ético, né? O cálculo ético do utilitarista seria a tentativa de ampliar ao máximo os benefícios e mitigar os malefícios de uma ação qualquer que seja. No entanto, essa teoria foi amplamente criticada porque ela deveria incluir, né, aí desvantagens, problemas éticos e desvantagens mesmo para aqueles que a defendem. Depois falamos um pouco sobre a passagem do mundo moderno para o mundo contemporâneo, onde começam a acontecer um contexto social, histórico diferente, começam a trazer novas consequências e novas discussões também para a ética. Falamos, por exemplo, sobre o filósofo Friedrich Nietzsche. O Nietzsche era um filósofo muito polêmico, como eu disse em outras aulas, que tentou resgatar as origens dos valores como o bem e o mal e pregou, de alguma maneira, uma transvaloração. Foi um crítico severo do racionalismo na filosofia e também das teorias religiosas como o cristianismo. O Nietzsche preferiu, então, valorizar os impulsos vitais, aquilo que nos torna vivos, fortes e saudáveis, segundo a opinião dele, em detrimento, né, daquilo que nos torna fracos, que nega os nossos instintos e os nossos desejos orgânicos. O Nietzsche, então, prega uma transvaloração, onde nós teríamos aí como resultado a existência de um homem, segundo ele, superior, um além do homem, né, um homem que é psicologicamente superior, moralmente superior a esse homem que o Nietzsche considera como fraco, como um elemento da moral do rebanho, né? O Nietzsche, então, bastante polêmico nesses temas sobre ética, mas trazendo uma reflexão muito importante para a gente avaliar como foram as discussões éticas no Ocidente. Falamos também sobre a forma como essas teorias todas impactaram o mundo contemporâneo e com o surgimento de outras teorias, como o existencialismo, né? O existencialismo tem como seus principais representantes o Sr. Jean-Paul Sartre, né, que diz que nós estamos
estamos condenados à liberdade e que essa liberdade traz consigo a responsabilidade pela nossa própria existência. O existencialismo é uma teoria, como eu disse para vocês nas aulas anteriores, que defende que a nossa existência vem primeiro, né, precede a nossa essência, e que essa essência humana ou a natureza humana deve ser construída livremente, de forma responsável, de acordo com as nossas escolhas. Falamos também um pouco sobre a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir é uma filósofa francesa também de características existencialistas, mas que se destacou como uma das grandes pensadoras do feminismo, né? E defendeu que a construção da identidade feminina deve ser feita a partir de escolhas livres e conscientes das próprias mulheres e não da assimilação de valores patriarcais que foram distribuídos, né, pregados no decorrer da história. Falamos também sobre um segundo filósofo existencialista muito importante, embora ele não se identificasse como existencialista, mas a sua filosofia traz elementos do existencialismo, que é o Martin Heidegger. Isso mesmo, o Martin Heidegger disse então que nós somos seres finitos no horizonte do tempo, ou seja, a nossa existência ela é finita, nós somos seres para a morte de alguma maneira e também somos infinitos no horizonte do ser. Ou o que quer dizer que as nossas possibilidades de escolha são infinitas, né? E essa escolha vem junto também com a responsabilidade por aquilo que nós fazemos com a nossa própria existência e também com a humanidade. O Heidegger foi um filósofo muito importante, então, para determinar aí os rumos do pensamento ético no período contemporâneo. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco também sobre uma filósofa muito importante para pensar o problema da moralidade, né, no mundo contemporâneo, que é a filósofa Hannah Arendt. Isso mesmo. A Hannah Arendt, ela foi uma filósofa que se dedicou a questões como, por exemplo, a origem do totalitarismo, um fenômeno político que nós conhecemos, né, que já aconteceu aí várias vezes na história da humanidade e, segundo a Hannah Arendt, pode acontecer a qualquer momento. Nada nos garante que nós estejamos aí livres de um fenômeno como esse novamente. A Hannah Arendt fez uma análise a partir dos fenômenos mais atuais, né, da sua época, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, em que o genocídio de milhões de judeus trouxe à tona uma experiência moral muito impactante, em que a filósofa Hannah Arendt então desenvolve um conceito chamado a banalidade do mal. Segundo a Hannah Arendt, na ausência do pensamento crítico e reflexivo, a maldade pode surgir e ser tratada de forma banal, de forma corriqueira e sem significado, né? Apesar dos seus efeitos devastadores. Então toda a análise da Hannah Arendt vai ser baseada sobre essa palavra, sobre esse conceito, a banalidade do mal, que surge a partir, né, da inconsciência, ou mesmo surge a partir da ausência do pensamento crítico, da ausência da reflexão e do debate ético e político, né? Ela chega a esse tipo de demonstração, esse tipo de ideia, fazendo ali uma análise do julgamento, né, do Adolf Otto Eichmann, que ocorreu em Jerusalém em 1961. O Eichmann foi condenado, ele foi chefe da seção de assuntos judeus do Departamento de Segurança alemão e foi causador de muitas mortes entre os judeus. Foi condenado à morte pelo tribunal israelense e executado em 1962. O que é interessante prestar atenção e entender é que a Hannah Arendt vai fazer uma análise desse julgamento e chegar a algumas conclusões muito interessantes sobre esse fenômeno. Entretanto, durante todo o longo julgamento, o Eichmann mostrou-se um homem comum, apesar das monstruosidades que ele havia cometido, ele mostrou-se um homem comum que prezava o cumprimento dos seus deveres como funcionário do Estado e não nutria ódio pelas pessoas. Suas ações criminosas não eram deliberadas ou intencionais, ele apenas obedecia cegamente
às ordens dos seus superiores. E a partir desse elemento, a Hannah Arendt, então, fez uma importante análise das origens do totalitarismo. Fenômenos como o nazismo, o fascismo, por exemplo, né, são explicados aí pela filósofa. O Eichmann, segundo ela, né, não se revelou um monstro, apesar de seus crimes serem monstruosos e ele ser responsável por inúmeras mortes. Segundo a Hannah Arendt, então, o seu exemplo servia para demonstrar que ações cruéis e violentas, né, podem ser cometidas por seres humanos comuns, né, o que é um pouco perturbador por parte da Hannah Arendt, né? Quando eles deixam de exercer a capacidade de pensar e ignorando as consequências e as implicações éticas dos seus atos, né? Agir assim, abrindo mão do pensamento, é banalizar o mal, segundo a filósofa, apesar de seus graves efeitos sobre as pessoas. Não podemos, segundo a Hannah Arendt, em nenhuma hipótese abdicar da nossa capacidade de desenvolver o pensamento crítico, de estudar, né? De desenvolver aí as reflexões e o debate ético no plano da sociedade. Isso pode causar um grande problema, segundo a Hannah Arendt. Quando não há pensamento crítico, reflexão ou mesmo curiosidade de conhecer os outros pontos de vista e interpretações do mundo e interpretações de um grupo, né, se impõe em nome de respectivos interesses, mesmo que resulte em práticas antiéticas. Então, na ausência do pensamento crítico e da multiplicidade de opiniões, né, de se colocar também no lugar do outro, nós então damos aí a abertura para fenômenos como o totalitarismo, o nazismo e o fascismo, né? Então eu vou indicar para você uma atividade sobre o texto da Hannah Arendt, né, sobre o texto do Eichmann em Jerusalém, que está lá na página 19 do seu material didático. Isso vai ajudar você a entender um pouco mais o que pensava, né, essa filósofa tão importante para o pensamento político da contemporaneidade. Eu vou ler algumas frases para a gente conseguir entender um pouco mais do pensamento da Arendt, né, umas frases tiradas dos livros Origens do Totalitarismo, em que ela diz o seguinte, ó: abre aspas, os membros fanatizados são intangíveis pela experiência e pelo argumento, né? A identificação com o movimento e o conformismo total parecem ter destruído a própria capacidade de sentir, mesmo que seja algo tão extremo como a tortura ou o medo da morte. Então a Hannah Arendt está aqui esclarecendo essa ideia, né, de que na ausência do pensamento crítico, as pessoas que estão fanatizadas aí, elas se identificam com o movimento, né, do totalitarismo, do nazismo, por exemplo, e geram um conformismo, ao ponto delas não perceberem, né, que o mal se banalizou. Uma outra frase também interessante da Hannah Arendt, ela diz o seguinte, ó: e essa aqui é muito importante para os nossos objetivos hoje. A crise do nosso tempo e a sua principal experiência deram origem a uma forma inteiramente nova de governo, que, como potencialidade e como risco, sempre presente, tende a ficar conosco de agora em diante. Então a senhora Hannah Arendt está nos dizendo aqui que nada garante que fenômenos como o nazismo e o fascismo retornem ao seio da sociedade e causem novos estragos, como já aconteceu no passado. A Hannah Arendt fez uma análise também, onde ela destacou o protagonismo da classe média nos movimentos fascistas e totalitários europeus, né, principalmente ali na década de 30, porque essa parcela da população ressentida, né, por perdas aí reais percebidas e geradas por crises econômicas, permitiram então que fenômenos como o nazismo e o fascismo, ou o totalitarismo em forma geral, pudessem causar os danos e os estragos que causaram durante as primeiras décadas do século XX, como nós conhecemos, né? Vamos voltar então lá no livro de atividades. Na aula passada eu indiquei algumas atividades para vocês. No livro de atividades nós vamos encontrar na página 4, né, uma questão, lá na questão número 3, uma questão sobre o Immanuel Kant, que é um dos grandes filósofos da ética, como eu disse nas aulas anteriores. A questão diz o seguinte, ó: Immanuel Kant é um dos principais pensadores da modernidade. Sua vasta obra abrange diversas áreas da filosofia, entre as quais a ética.
marque a afirmação que está de acordo com o pensamento ético de Kant. Então a primeira alternativa, a letra A, diz o seguinte: o ser humano é naturalmente bom e ponderado com relação à busca de prazeres individuais. Portanto, é um ser ético por natureza. Será que é isso que o senhor Immanuel Kant pensava? Creio que não, né? O Immanuel Kant está nos dizendo lá que existe sim uma tendência para os conceitos como o conceito de bem, de justiça, que são natas nos seres humanos, mas as nossas inclinações pessoais e a busca pelo prazer pode nos desviar desse caminho. Então essa não é a alternativa correta. A alternativa B diz o seguinte: a ação ética é natural e não precisa ser normatizada. Exatamente o contrário do que pensava o senhor Immanuel Kant, né? O Immanuel Kant cria normas que têm que se valer universalmente, inclusive, por exemplo, o imperativo categórico. Então essa também é uma alternativa falsa. A alternativa C, letra C, diz o seguinte: o ser humano tem uma tendência natural para o mal, mas a racionalidade é capaz de guiá-lo e a uma ética formal. Opa, temos aqui uma forte candidata e vamos deixar ela então em suspensão e vamos ler as outras duas alternativas. A alternativa D diz o seguinte: o ser humano é naturalmente mau e, portanto, incapaz de agir eticamente. Essa é obviamente falsa, já que o senhor Immanuel Kant acredita sim que é possível, né, agir eticamente e aí a partir da racionalidade. E a alternativa E diz o seguinte: a lei moral é uma norma individual instituída pela razão sem a presunção de alcançar a universalidade. Não, obviamente falsa, já que o senhor Immanuel Kant preza pela universalidade das máximas morais. Então a alternativa correta, a alternativa C, vou lê-la novamente, diz o seguinte: o ser humano tem uma tendência natural para o mal, né? O Kant, inclusive, usa a expressão mal radical para mostrar aí como que essas coisas, como fenômenos como o nazismo e o fascismo também poderiam aparecer. Já ainda que Kant não estivesse falando neste contexto, ele já pensava aí o conceito de mal, né? Então ele diz: o ser humano tem uma tendência natural para o mal, mas a racionalidade é capaz de guiá-lo a uma ética formal. Isso mesmo, então aquela tendência do racionalismo que nasceu lá com Sócrates, né, como eu disse, atravessou todos esses períodos históricos e chegou até a filosofia do senhor Immanuel Kant, né, com a ideia de que a racionalidade é capaz de nos guiar. Então a alternativa correta da questão número 3, lá na página 4 do seu livro de atividades, é a alternativa C. A segunda questão que eu quero trabalhar com vocês hoje é a questão número 13, sobre a Hannah Arendt, desse mesmo livro de atividades, que diz o seguinte: leia abaixo o comentário que a filósofa Hannah Arendt fez sobre as ações do comandante do Reich, Adolf Karl Eichmann, né, acusado de crimes contra o povo judeu. Segundo a Arendt, a Hannah Arendt diz o seguinte: os feitos eram monstruosos, mas o executante era ordinário, comum, e nem demoníaco, nem monstruoso. Né? Isso aí está ali no texto da Hannah Arendt, A Vida do Espírito. Tá? Então, assinale a alternativa em que o fator cultural presente nas ações comentadas explica corretamente o fenômeno histórico acima mencionado. A alternativa A diz o seguinte: a execução de atos criminosos com requintes de crueldade ordenada pelas autoridades foi praticada por pessoas comuns, afetadas principalmente pela falta de alimento e de emprego. Não é exatamente isso que a senhora Hannah Arendt está nos dizendo, né? Hannah Arendt está falando sobre um fenômeno do totalitarismo, em especial aqui nessa passagem, sobre o nazismo na Alemanha. A alternativa B diz o seguinte: a banalidade na execução de crimes contra a humanidade se deve à burocratização do genocídio, implementada pela cúpula nazista para liberar as pessoas de preocupações com a moral comum e com as leis. Essa aqui é uma forte candidata, lembrando da ideia de que, né, a banalidade do mal acontece na ausência do pensamento crítico. Porém, vamos ler as duas outras alternativas. A alternativa C diz o seguinte:
A participação da juventude hitlerista no processo de construção do nacionalismo reforçou o senso político de oposição aos regimes socialistas autoritários. Não é verdade, né? Aí o contexto da Hannah Arendt é pensar o conceito de mal, como que o mal se instala dentro de regimes totalitários como esse e qual é o papel então do pensamento crítico. Então a alternativa é incorreta. E a D diz o seguinte: a experiência nazista é um exemplo de fortalecimento da sociedade pelo Estado, criador de símbolos e valores culturais que reforçam os princípios autoritários do governo. Também a alternativa falsa. Então, obviamente, a alternativa correta é a B, que diz o seguinte: a banalidade na execução de crimes contra a humanidade se deve à burocratização do genocídio, implementada pela cúpula nazista para liberar as pessoas de preocupações com a moral comum e com as leis. O que a Hannah Arendt está querendo nos dizer com isso? Que é na ausência do pensamento crítico, na ausência da reflexão ética, do debate ético, da consideração da multiplicidade de culturas e pensamentos, é que nós permitimos que fenômenos como o nazismo e o fascismo voltem a aparecer de tempos em tempos nas sociedades humanas. E a grande mensagem da senhora Hannah Arendt para esse contexto é que nada nos garante que isso não volte a acontecer. Desde então convivemos com fenômenos do totalitarismo disfarçados em múltiplas máscaras por aí, né? Então é isso, bons estudos, boa reflexão a respeito desse assunto, e lembre-se, sempre que você terminar a atividade ou terminar de ler o seu texto, converse com alguém, compartilhe com alguém aquilo que você descobriu, compartilhe o seu ponto de vista, e eu tenho certeza que isso vai ajudar, o diálogo vai ajudar você a compreender melhor o conteúdo de filosofia, ok? Tchau, tchau, até a próxima aula.